Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto bem importante, o famoso efeito dominó. Vamos entender como uma cadeia de fatores que começa lá fora, com a economia, pode acabar derrubando as peças dentro de casa e mexer com a vida da família de um jeito que a gente nem imagina. Para começar, vamos pensar juntos nessa pergunta aqui. Como é que a economia de um país inteiro consegue influenciar a conversa ao redor da mesa de jantar de uma família? Parece uma coisa tão distante, né? Mas a conexão entre o noticiário e a nossa cozinha é muito mais direta do que parece. Vamos ver como. Bem, tudo começa com a primeira peça do dominó caindo, o aperto financeiro. Quando a economia do país não vai bem, o primeiro lugar que sente o tranco é o bolso da família. E olha, isso não é só uma teoria, não. Um estudo feito aqui no Brasil sobre dinâmica familiar mostrou um número que sinceramente impressiona. 79,9% das pessoas entrevistadas disseram que a economia do país afetou sim e diretamente a sua vida financeira. É muita gente. E a consequência prática disso? Bom, mais de 60% dessas pessoas chegaram a ter o nome negativado em algum momento. Ou seja, a pressão macroeconômica vira uma dificuldade bem real, bem palpável no dia a dia. Agora, o que é bem interessante de notar aqui é que essa pressão não atinge só um grupo. A pesquisa mostra que ela se espalha por várias faixas de renda. A maioria das famílias do estudo, por exemplo, vivia com uma renda entre 2 e 10 salários mínimos. Então, esse aperto é um fenômeno bem geral. Ok, então fica claro que a pressão econômica é o ponto de partida. Mas o que acontece quando essa preocupação com o dinheiro cruza a porta de casa? Aí cai o segundo dominó. O estresse começa a fazer parte do ambiente familiar. A psicologia social até tem um nome para isso, sabe? É o modelo de estresse familiar. De forma bem simples, ele explica como os problemas financeiros objetivos, tipo perder o emprego, se transformam numa sensação de pressão. Isso cria um clima perfeito para o estresse e para as brigas. Este esquema ilustra essa cadeia de eventos perfeitamente. Começa com a dificuldade econômica que leva a um sofrimento emocional individual, sabe? Sentimentos de ansiedade, de depressão, até de raiva. E esses sentimentos, claro, acabam virando combustível para o aumento dos conflitos dentro de casa. É uma progressão bem clara e, infelizmente, bem perigosa. Essa pressão financeira, por sua vez, acaba abrindo outras rachaduras que talvez já existissem, o que compromete diretamente a saúde mental da família inteira. Vamos dar uma olhada em como isso acontece. Os estudos mostram outros fatores que também enfraquecem a nossa resistência emocional. Veja só. O sedentarismo, por exemplo, foi encontrado em mais de 68% das famílias de uma pesquisa. Junta isso com ansiedade, noites mal dormidas, aquela sensação de impotência. Tudo isso contribui para um ambiente mentalmente frágil. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo. O clima dentro de casa não é só um detalhe. Ele é um dos fatores que mais pesam para o bem-estar mental de todo mundo, funcionando como um amplificador, seja para o bem ou para o mal. E agora a gente chega na consequência talvez mais grave dessa bola de neve. Quando o estresse e os problemas de saúde mental não são cuidados, eles podem levar a um ponto de ruptura, que é a violência doméstica. E aqui tem um ponto crucial, que muitas vezes passa batido: a violência psicológica. As pesquisas mostram que ela quase sempre é a porta de entrada. É como se ela preparasse o terreno para que outras formas de violência, como a física, apareçam. É o primeiro passo de uma escalada muito perigosa. E os dados são um soco no estômago. Esse gráfico mostra os tipos de violência que as vítimas de um estudo relataram. É importante ver que os números não somam 100% porque, infelizmente, a mesma pessoa pode sofrer vários tipos de abuso ao mesmo tempo. Mas reparem na dimensão da violência psicológica. 90% das vítimas relataram. A física aparece em 70%. Isso mostra que o abuso psicológico está na base da experiência de quase todas as vítimas. E as consequências, elas são devastadoras e duram muito tempo. A pesquisa lista uma série de danos psicossociais bem graves, como baixa autoestima, depressão, estresse pós-traumático e até um risco maior de suicídio e abuso de álcool e drogas. As cicatrizes são muito profundas. Diante de um cenário tão difícil, a pergunta que fica é: como é que a gente pode impedir a queda desses dominós? Então, vamos mudar um pouco o foco do problema para soluções. Vamos explorar com um pouco mais de esperança como construir a tal da resiliência familiar. A primeira estratégia pode até soar surpreendente. Estudos descobriram que mães com um nível maior de otimismo conseguiam resistir melhor ao impacto negativo do estresse financeiro. Uma mentalidade mais positiva pode de verdade funcionar como um amortecedor. Outra solução é bem prática.
As pesquisas indicam que quando os casais conversam abertamente e administram o dinheiro juntos, isso pode até aumentar o carinho e a intimidade. Transforma uma fonte de briga em uma chance de união. Então, para a gente resumir, os caminhos para fortalecer uma família contra essas pressões passam por cultivar otimismo e autoestima, manter a conversa sobre dinheiro sempre aberta e algo muito importante, buscar ajuda psicológica e social quando for preciso. Nenhuma família precisa passar por isso sozinha. No fim das contas, o ponto de partida para qualquer mudança é o conhecimento. Entender como essas peças de dominó estão todas conectadas é o primeiríssimo passo para aprender a pará-las. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Se o estresse dentro de casa cria ondas que se espalham, como é que cada um de nós pode se tornar um construtor de escudos melhor, tanto para a nossa própria família quanto para a comunidade à nossa volta?